Imagine um lugar onde a riqueza e a espiritualidade se unem em uma obra monumental, onde o poder de um rei não é apenas político, mas sobrenatural. Um templo feito de ouro, pedras preciosas e madeira nobre. Mas no coração dessa grandiosidade há algo mais. Uma relação com as forças ocultas, uma jornada de poder que atravessa o espiritual e o material. Hoje vamos explorar como Salomão, o rei mais sábio que já existiu, construiu o Templo de Jerusalém, viveu cercado por luxo e mulheres, controlou demônios com o poder de um anel mágico, tudo em busca de um propósito maior. Fique comigo até o final para descobrir os segredos e mistérios por trás de sua vida e seu reinado. A construção do Templo de Salomão, em Jerusalém, é um dos marcos mais emblemáticos da história antiga de Israel. Este templo não era apenas um edifício religioso. Ele simbolizava a centralização do culto, a glória de Deus entre o povo e o ápice do reinado de Salomão. Para entender a magnitude dessa obra, precisamos voltar ao início da história. O projeto do templo foi idealizado pelo rei Davi, pai de Salomão. Mas ele não pôde realizá-lo porque sua vida foi marcada por guerras e derramamento de sangue, algo que Deus considerava incompatível com a pureza do santuário. Assim, coube a Salomão, o filho pacificador, concretizar essa visão divina. O Templo de Salomão foi construído no ano 957 a.C., após 4 anos de preparação, e levou 7 anos para ser concluído. Mais de 180 mil homens trabalharam na obra, incluindo artesãos especializados, trabalhadores braçais e engenheiros. Essa força de trabalho colossal demonstra a escala épica do projeto e a capacidade de Salomão de mobilizar recursos humanos em larga escala. Os blocos de pedra, cuidadosamente talhados em pedreiras próximas, foram transportados para o local da construção com engenhosidade impressionante. Eles foram projetados para encaixar-se perfeitamente sem necessidade de argamassa, garantindo uma estrutura sólida e duradoura. As dimensões do templo eram impressionantes. Ele media cerca de 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 14 metros de altura. No entanto, sua verdadeira grandeza estava no interior. Todo o interior do templo foi revestido com ouro puro, criando um brilho deslumbrante que refletia a glória de Deus. O ouro cobria as paredes, os tetos e até mesmo os móveis sagrados, como o altar e a mesa dos pães da proposição. A riqueza do templo não era apenas estética. Ela simbolizava a reverência e a honra que Salomão dedicava a Deus. No Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, havia 2 querubins gigantes esculpidos em madeira de oliveira e banhados em ouro. Esses querubins tinham asas estendidas que se tocavam no centro, criando uma espécie de guarda celestial sobre a Arca da Aliança. A arca, símbolo da presença de Deus, era guardada nesse espaço sagrado e só podia ser acessada uma vez por ano, no dia da expiação, pelo sumo sacerdote. Esse ritual destacava a santidade do local e a importância da mediação entre Deus e o povo. Além da arquitetura impressionante, o templo também possuía um sistema administrativo sofisticado. Havia 24 sacerdotes divididos em turnos, que se revezavam para realizar os rituais diários e manter o culto contínuo a Deus. Os levitas, por sua vez, eram responsáveis pela limpeza dos pátios, pela segurança do templo e pelo transporte de materiais sagrados. Outro grupo importante era o dos músicos do templo, que criavam uma atmosfera de adoração constante com suas harpas, cítaras e outros instrumentos. A música desempenhava um papel essencial na vida religiosa de Israel, elevando os corações dos adoradores em louvor a Deus. Salomão escolheu o Monte Moriá como local para a construção do templo, um lugar carregado de significados espirituais.
Foi ali, segundo a tradição bíblica, que Abraão quase sacrificou seu filho Isaque em obediência a Deus. Essa conexão histórica conferia ao Monte Moriá um status sagrado, associando-o à fé, à provisão divina e à aliança eterna entre Deus e Israel. A escolha do local também tinha implicações políticas, pois o templo seria o centro da vida religiosa e cultural do reino, consolidando Jerusalém como a capital espiritual de Israel. Para garantir que o templo fosse uma obra digna da grandeza de Deus, Salomão mobilizou recursos e mão de obra de proporções épicas. Ele recebeu ajuda de Hiram, rei de Tiro, que forneceu madeira de cedro e cipreste do Líbano, materiais conhecidos por sua durabilidade e aroma agradável. Essas madeiras eram transportadas por mar até o porto de Jope, atual Jafa, e depois levadas por terra até Jerusalém. Além disso, Salomão utilizou pedras cuidadosamente talhadas, que encaixavam-se perfeitamente sem necessidade de argamassa, demonstrando a excelência artesanal da época. 2 pilares imponentes, Jaquim e Boaz, foram erguidos na entrada, simbolizando estabilidade e força. Após a conclusão do templo, Salomão realizou uma cerimônia de dedicação impressionante. Durante a oração de consagração, registrada em 1 Reis 8, Salomão reconheceu que nenhum edifício, por mais grandioso que fosse, poderia conter a grandeza de Deus. Ele pediu que Deus habitasse no templo e abençoasse o povo de Israel, guiando-os em tempos de adversidade e prosperidade. Deus respondeu à oração de Salomão, prometendo que o templo seria um lugar especial de sua presença, mas também advertiu que a fidelidade do povo seria essencial para manter essa bênção. O Monte Moriá não foi escolhido por acaso. Na tradição judaica, este local é profundamente simbólico. Além de ser o lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao quase sacrificar Isaque, o Monte Moriá também representava a ideia de elevação espiritual. A palavra Moriá pode ser interpretada como visão de Deus, sugerindo que este era um lugar onde o divino se manifestava de maneira especial. A construção do templo neste local reforçava a ideia de que Deus escolhera Jerusalém como o centro de sua presença entre os homens. Além disso, o Monte Moriá tinha uma posição estratégica dentro do reino de Israel. Localizado em uma área elevada, ele oferecia uma vista panorâmica da região, tornando-se um ponto de referência visual e espiritual. A escolha deste local também ajudava a consolidar Jerusalém como a capital política e religiosa de Israel, fortalecendo a autoridade de Salomão como rei. Cada material utilizado na construção do templo tinha um significado profundo. A madeira de cedro, importada do Líbano, era conhecida por sua resistência e beleza natural. Ela simbolizava durabilidade e pureza, qualidades que Salomão desejava transmitir ao templo. O uso de cedro também tinha um paralelo espiritual. Assim como a árvore cresce alto em direção ao céu, o templo era uma ponte entre o terreno e o divino. O ouro, por outro lado, era um símbolo de riqueza e divindade. Revestir o interior do templo com ouro puro era uma maneira de expressar a glória de Deus e a reverência que Salomão sentia por ele. As pedras preciosas, como diamantes, rubis e safiras, adicionavam um toque de majestade incomparável à construção. Cada detalhe arquitetônico foi projetado para inspirar reverência e admiração. Os querubins no Santo dos Santos eram muito mais do que meras esculturas decorativas. Eles representavam a proteção divina e a presença constante de Deus. Suas asas estendidas criavam uma espécie de guarda celestial sobre a Arca da Aliança, enfatizando a santidade do espaço. A arca, por sua vez, continha as tábuas dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão, símbolos da aliança entre Deus e Israel. O acesso ao Santo dos Santos era altamente restrito.
Apenas o sumo sacerdote podia entrar neste espaço sagrado, e isso ocorria apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Este ritual simbolizava a mediação necessária entre Deus e o povo, destacando a santidade e a transcendência divina. Salomão tinha uma corte cheia de mulheres, o que refletia tanto seu status quanto as práticas de alianças políticas através de casamentos. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas, provenientes de diferentes nações e culturas, o que o tornou o governante de uma corte internacional e multicultural. Essas mulheres desempenhavam papéis distintos, sendo algumas princesas de outras terras, outras mais humildes, mas todas com a importante missão de contribuir para a estabilidade política do reino de Salomão. A vida no palácio para essas mulheres era marcada por um grande luxo, mas também por uma rígida organização e controle. As esposas de Salomão viviam em apartamentos separados, com acesso a riquezas e recursos. Para elas, a presença de Salomão era uma honra e um privilégio, mas também um desafio. A busca pela atenção do rei, com quem elas compartilhavam momentos íntimos, era uma parte crucial de suas vidas. Além disso, os preparativos para uma noite com o rei eram cerimoniosos e detalhados. Salomão, com sua riqueza e status, não apenas controlava a corte, mas também tinha o poder de transformar a vida dessas mulheres em uma eterna busca por agradar ao rei. Era uma dinâmica de poder muito distinta, onde o rei tinha controle absoluto e suas esposas viviam à sombra de sua grandeza e de sua necessidade de manter o equilíbrio político. Uma das partes mais fascinantes da história de Salomão envolve seu domínio sobre o sobrenatural, especificamente sobre demônios, através do lendário Anel de Salomão. Este anel, mencionado em textos apócrifos e tradições judaicas, era muito mais do que um simples objeto de poder. Ele era uma chave para controlar forças demoníacas, permitindo que Salomão subjugasse até mesmo os espíritos mais poderosos. Um dos grandes mistérios relacionados ao Anel de Salomão está ligado ao uso de um ser sobrenatural chamado Shamir. O Shamir era uma criatura minúscula, quase invisível, mas dotada de um poder extraordinário. A capacidade de cortar pedras duras sem o uso de ferramentas. De acordo com as lendas, Salomão precisava do Shamir para talhar as pedras usadas na construção do Templo de Jerusalém, pois não queria usar instrumentos de ferro que eram considerados impuros para esse tipo de obra sagrada. O Shamir, no entanto, era extremamente difícil de encontrar. Dizia-se que ele era guardado por demônios poderosos, que o protegiam com zelo. Salomão, usando o Anel de Salomão, invocou esses demônios e os forçou a revelar o paradeiro do Shamir. Após capturá-lo, Salomão o utilizou para cortar as pedras do templo, garantindo que a construção fosse realizada de maneira pura e conforme a vontade de Deus. Entre todos os demônios subjugados por Salomão, o mais notório era Asmodeus, também conhecido como Ashmedai. Ashmedai era um espírito maligno extremamente poderoso, associado à luxúria, à violência e à destruição. Salomão, utilizando o Anel de Salomão, conseguiu capturar Ashmedai e obrigá-lo a trabalhar na construção do templo. Sob o controle de Salomão, Ashmedai ajudou a mover pedras gigantescas e realizar tarefas impossíveis para os trabalhadores humanos. No entanto, Ashmedai era astuto e sempre procurava uma maneira de escapar. Em uma ocasião, ele enganou um servo a roubar o Anel de Salomão e entregá-lo a ele. Com o anel em mãos, Ashmedai assumiu temporariamente a forma de Salomão e tomou o controle do reino, enquanto o verdadeiro Salomão foi expulso e forçado a vagar anonimamente. Sem o anel, Salomão perdeu seu poder sobre os demônios e sua autoridade como rei. Ele foi reduzido à miséria, vivendo como um mendigo
e enfrentando dificuldades que nunca havia experimentado antes. Durante esse período, Salomão aprendeu lições valiosas sobre humildade e dependência de Deus. Ele percebeu que seu afastamento espiritual e sua confiança excessiva no poder do anel haviam contribuído para a sua queda. Com a ajuda de leais servos e de Deus, Salomão conseguiu recuperar o Anel de Salomão e derrotar Ashmedai. Ele retornou ao trono, mas desta vez com uma nova perspectiva sobre liderança e espiritualidade. Salomão passou a governar com mais sabedoria e menos apego aos bens materiais e ao poder sobrenatural. Mesmo após derrotar Ashmedai, Salomão nunca mais confiou completamente nos demônios. Ele ordenou que guardas armados vigiassem seu palácio durante a noite, especialmente seus aposentos pessoais. Esses guardas eram treinados para permanecerem alertas contra qualquer tentativa de invasão por parte de Ashmedai ou outros espíritos malignos. Salomão dormia com o Anel de Salomão ao lado, temendo que Ashmedai pudesse retornar para vingar-se. Essa experiência deixou marcas profundas em Salomão. Ele passou a escrever reflexões sobre a natureza do poder, a importância da humildade e os perigos de confiar demais nas forças ocultas. Muitas dessas reflexões estão presentes nos livros bíblicos atribuídos a ele, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. A história de Salomão é uma mistura de grandeza e falhas humanas. Ele construiu o Templo de Jerusalém, um monumento eterno de sabedoria divina, e governou Israel com prosperidade e paz. Porém, o luxo e o poder acabaram afastando-o de seu compromisso com Deus, levando-o a sucumbir às influências externas, como suas esposas estrangeiras e as práticas idólatras que elas trouxeram. Além disso, Salomão controlava demônios por meio de um anel mágico, utilizando esse poder para proteger seu reino e expandir sua autoridade. Contudo, essa busca por controle sobrenatural teve suas consequências, já que sua falha em manter a fé verdadeira resultou na divisão do império após sua morte. A vida de Salomão nos ensina lições valiosas sobre liderança, sabedoria e espiritualidade. Ele nos mostra que, mesmo com todo o poder e riqueza, o ser humano é frágil e suscetível às tentações do mundo. Seu legado é um lembrete de que a verdadeira grandeza não está nas conquistas materiais, mas na fidelidade a Deus e no compromisso com a justiça e a retidão. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo como um testemunho de fé e inspire outras pessoas a refletirem sobre o equilíbrio entre poder, riqueza e espiritualidade. Que Deus abençoe sua caminhada espiritual e lhe conceda sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Amém.